Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é, ao mesmo tempo, super delicado e muito poderoso: o uso correto da esperança. E olha, já fica o aviso, a abordagem que vamos explorar aqui pode ser bem diferente, talvez até o oposto do que a maioria de nós acredita. Essa imagem aqui já diz tudo, né? É totalmente contraintuitivo. Sabe por quê? Porque a nossa primeira reação, nosso instinto quando a gente vê alguém sofrendo, é tentar dar um pingo de esperança. Mas e se eu disser que, em certas situações, essa é a pior coisa a se fazer? Pois é, às vezes, para ajudar de verdade, a gente tem que ir contra a nossa própria intuição. Agora tenta entrar na cabeça de alguém que pensa isso. Essa frase é pesada. Quem diz isso não está só triste. É alguém que já tentou, já acreditou, já se agarrou na esperança e quebrou a cara, várias vezes. A esperança dessa pessoa não sumiu, ela está ferida, machucada. E aí, cada nova promessa de que vai ficar tudo bem soa como um anúncio de mais uma decepção. E é exatamente aí que a gente entra no tal do paradoxo da esperança. Quando a gente tenta empurrar a esperança para alguém que está nesse lugar de dor profunda, o efeito é o contrário. Em vez de ajudar, a gente acaba invalidando o que a pessoa está sentindo, sabe? Isso cria uma distância, um muro. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Para a gente poder conversar sobre isso, existe um termo técnico: estado Gorsi. Pensa nisso como o território da desistência. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: não se trata de alguém que não tem mais esperança. Pelo contrário, é alguém cuja esperança foi traída tantas vezes que virou uma ferida aberta. É um colapso por dentro, um lugar onde a pessoa simplesmente não consegue mais, não tem mais forças para acreditar que a mudança é possível. E como é estar nesse estado? Bom, basicamente, a pessoa olha para todos os lados e não vê nenhuma saída. Nenhuma. Ela não acredita de verdade que as coisas podem mudar. Ela até pode continuar fazendo o que tem que ser feito, sabe? Ir na terapia, tomar um remédio. Mas é um movimento sem convicção, sem alma. E a raiz disso tudo é um conceito da psicologia muito forte, chamado desamparo aprendido. A pessoa aprendeu, na marra, repetindo a dor, que não importa o que ela faça, o resultado vai ser sempre o mesmo. E quando alguém está nesse estado de desamparo, olha só o que acontece na comunicação. Tudo o que é dito com a melhor intenção do mundo, a mente da pessoa traduz como uma invalidação. Alguém diz, vai melhorar, e ela ouve, a sua dor não é para tanto. Alguém fala, tenha fé, e ela ouve, para de reclamar. O resultado? A conexão, que é a ferramenta mais importante para qualquer tipo de cura, simplesmente se quebra. Tá, então, o que fazer? A resposta pode vir de uma abordagem brilhante chamada Terapia de Aceitação e Compromisso, ou ACT, na sigla em inglês. Ela propõe uma virada de chave radical, uma mudança de foco. Em vez de tentar mudar o que a pessoa sente, o foco total passa a ser no que a pessoa faz. E aqui está a primeira regra de ouro dessa nova forma de pensar. O objetivo, de jeito nenhum, é tentar injetar a esperança à força. A gente simplesmente esquece, pelo menos por um tempo, essa necessidade de fazer a pessoa acreditar que tudo vai dar certo. E aqui está a grande virada. O foco muda para uma ideia que é, na verdade, libertadora. É totalmente possível agir mesmo sem sentir esperança. É possível dar um passo mesmo sem acreditar que a caminhada vai ter um final feliz. A ação não precisa ficar refém do sentimento, ela pode vir antes. Essa frase, gente, é ouro puro. Ela resume perfeitamente toda a filosofia da ACT. Pensa no peso que isso tira das costas de alguém, a pressão de ter que sentir do jeito certo para poder fazer alguma coisa. Essa frase dá permissão para a pessoa começar a construir uma vida melhor, mesmo que o sentimento de melhora ainda não tenha chegado. Agora vamos colocar mais uma camada de profundidade nisso tudo. Uma camada que vem de um psiquiatra genial chamado Viktor Frankl e a sua logoterapia. Frankl foi um sobrevivente dos campos de concentração e de lá ele tirou uma lição fundamental sobre o que mantém a gente de pé nas piores situações possíveis. O Frankl ensina uma coisa muito importante: a diferença entre esperança e sentido. A esperança, como a gente viu, é uma emoção. E emoções, a gente sabe, vão e vêm, oscilam. Agora, o sentido é outra coisa. O sentido é um alicerce, uma base sólida. Não é um sentimento, é uma razão para continuar. E uma razão, convenhamos, é muito mais estável do que uma emoção. Essa frase é a ideia central da logoterapia. No tal do estado Gorsi, a pessoa não perdeu sua esperança, ela perdeu seu porquê. O trabalho, então, não é tentar convencer de um como as coisas vão melhorar. É ajudar a pessoa a reencontrar um porquê para continuar, mesmo que a melhora não seja para amanhã. Ok, a teoria é incrível, né?
Mas como isso funciona na prática? Como é que a gente transforma essas ideias em ações de verdade que podem ajudar alguém? Vamos ver um passo a passo bem prático. Esse aqui é o novo manual de instruções. O processo começa com a validação radical, que é basicamente dizer, faz todo o sentido do mundo se sentir assim. O segundo passo é a suspensão da esperança, que é tirar a pressão de ter que se sentir bem. Depois, vem técnicas de desfusão, para criar uma distância saudável dos pensamentos negativos. A partir daí, o foco vira ação baseada em valores, fazer pequenas coisas que importam. E cada passo desses vira uma micro-vitória, que vai construindo uma nova evidência de que a mudança é possível. E no fim, tudo isso leva à construção de um sentido, a encontrar um propósito na própria resposta à dor. Olha só que simples e poderoso é esse passo da desfusão. Uma pessoa não é o seu pensamento. Então, em vez da frase "eu nunca vou melhorar", que soa como uma sentença de morte, a gente reformula para "estou tendo o pensamento de que nunca vou melhorar". Isso cria uma distância, pequena, mas fundamental. O pensamento deixa de ser um fato e vira só uma observação. E na etapa final, a de construir um sentido, a pergunta da logoterapia é transformadora. Ela muda completamente a perspectiva. A pessoa deixa de ser uma vítima passiva do sofrimento para se tornar alguém que responde ativamente aos desafios da vida. A dor não é mais só uma coisa que acontece, mas sim algo que pede uma resposta. E então, depois de todo esse caminho, onde é que fica a esperança? Ela volta, mas volta de um jeito completamente diferente. Ela é reimaginada. Ela deixa de ser aquele ponto de partida que a gente tenta forçar no começo e se torna a consequência natural de todo esse processo. E aqui está, talvez, o ponto principal de toda essa análise. A eficácia da esperança depende totalmente do timing, do momento certo. Quando ela é oferecida no começo, no meio da dor aguda, da descrença, ela gera rejeição. Mas, quando ela surge lá no final, como um resultado das ações, das pequenas vitórias, de um novo sentido, aí sim ela se torna uma força poderosa de transformação. A esperança que cura de verdade não é aquela de filme, sabe? Barulhenta, cheia de certezas absolutas. Não, é algo muito mais sutil. É um sussurro que vem de dentro, que nasce da experiência, não de um discurso bonito. É aquela percepção silenciosa de que, apesar de tudo, ainda dá para agir, ainda dá para escolher, ainda existe um motivo. É a voz que simplesmente diz, continue. E para fechar, fica aqui uma ideia final. Talvez o maior presente que se possa dar a alguém em desespero seja exatamente essa permissão. A permissão para não precisar ter certeza do futuro. A única coisa que importa, a única decisão necessária é a de dar o próximo passo. Apenas e tão somente. A decisão de não parar agora.